Está na hora de deixar de lado dó, né? Não temos dó. Quem não tem dó de ninguém aqui é o nosso colunista Luiz Felipe Pondé, que participa às terças, às quintas e às sextas-feiras conosco aqui no TMC 360. Que estilo, hein? Dupla praga, isso? Bom dia, Pondé. Bom dia, Pondé. Bom dia a todos. Bom dia. Dukla Praga, o time que foi 8 vezes campeão na Tchecoslováquia entre 56 e 66. Isso aí. Para quem não está vendo, olha, é a camisa do Pondé, né? A gente está falando da camisa do Pondé. Estilosíssima, né? Sim, claro. Vermelha com amarelo, uma coisa maravilhosa. O emblema no centro, assim, uma coisa fantástica, né? Fantástica. Mas, enfim, acho que a gente, o Pondé, a gente fez uma lição de casa aqui para hoje, né? Que é para conversar sobre ilusões, ingenuidades que nós tivemos num passado recente, né, Pondé? 92 é como marco, né? O livro do Francis Fukuyama, aquele filósofo americano, ele lança esse livro, O Fim da História, O Último Homem. E esse livro, ele foi lançado assim, logo depois da queda do Muro de Berlim, naquele processo da dissolução da União Soviética, do que se chamava Cortina de Ferro, né? Que a moçada mais jovem não sabe o que é, eram os países que estavam sob domínio da União Soviética, do leste europeu, né? Inclusive a República Tchecoslovaca, né? Antes de separar a Tcheco da Eslovaca, e esse livro ele foi recebido, digamos assim, pelo senso comum, como se Fukuyama tivesse dito que a partir de agora só haveria paz, né? Não é essa a tese do autor. A tese do autor é que com a queda da União Soviética teria acabado a dialética entre sociedade de mercado liberal e sociedade socialista com governo centralizado, que desde a Revolução Russa de 17, né, até a queda da União Soviética, tinham dominado o debate teológico, as expectativas de utopia política, transformação social. Então ele dizia que o lado, digamos assim, socialista com governos centralizados teria ruído, e a partir de então o sistema democrático liberal de mercado dominaria o mundo, né? E ficou em aberto. O último homem que ele fala no livro, né, essa figura do último homem, e que ele discutia, é o homem consumista, né? A ideia de um homem conformista, como dizia ele, que não teria nenhuma expectativa política grandiosa e que viveria ali dentro daquilo que o sistema liberal capitalista e democrático daria, né? Então, uma espécie de mundo assim meio morno. É claro que naquele bojo, o que nasceu foi uma expectativa de que a partir de então o mundo seria cada vez melhor, mais democrático, o capitalismo iria ser civilizado e as pessoas iam ter mais direitos, o que em grande medida aconteceu, mas o que não aconteceu, e a gente tem uma visão hoje, é que a história não acabou. A história não acabou em que sentido? Ela continua sendo movida por conflitos políticos, pelo exercício do poder dos mais fortes. E a geopolítica é exatamente isso, né? A geopolítica é um exercício contínuo do poder dos mais fortes. Então, apesar que a gente teve uma ilusão, né, de certa forma, a verdade é que se viveu um tempo ali, até, digamos assim, um marco importante é a invasão da Geórgia, depois de 2008, 2009, 2014, a tomada da Crimeia. Quer dizer, a gente viveu ali um momento em que, até ali, se tinha uma expectativa, tanto que quando o mundo começou a Putin aparecer, Trump aparecer, muita gente falou: o que aconteceu com o mundo? O mundo voltou a ser o que ele sempre foi. A geopolítica é normalmente dominada pelos mais fortes, porque não existe, a lei internacional é uma lei formal, ela é indicativa. Vou dar um exemplo. De ontem, hoje, de madrugada ontem, o Putin usou um míssil de capacidade nuclear contra a Ucrânia. O Zelensky, o que ele fez? Ele convocou a comunidade europeia e a OTAN. O que significa ele convocou? Significa que a comunidade europeia e a OTAN vai declarar guerra a Putin? Não. Muito provavelmente não. É um gesto
Então, a ONU é feita de gestos, né, que tem o seu valor, mas na realidade não contém, porque a política é o território da violência, como gerir, como organizar, como diminuir, como controlar, como distribuir. E a geopolítica como um todo é um domínio dos mais fortes, sempre foi. É triste, mas parece que a história mostra isso. E a gente está mexendo nesse aqui... sentido, Pondé... Pode falar, Alvarez, pode falar. Eu ia perguntar se você diria então, Pondé, será que a gente pegando carona no Francis Fukuyama, que disse lá atrás que era o fim da história, agora é o recomeço da história? Então, essa é uma ideia que circula, né? Agora, quer dizer, já há algum tempo com o Putin e tal, mas com o Trump, sem dúvida nenhuma, essa ideia de que é um recomeço da história no sentido dos embates, dos conflitos, das instabilidades, das áreas de influência, né? Uma certa tendência imperial, eu não vou usar a palavra imperialista porque ela está muito carregada ideologicamente, mas a tendência de aquelas nações ou aqueles grupos políticos, países que têm mais força, exercer essa força. E, portanto, de certa forma, sim, né? A gente pode dizer, por exemplo, na América Latina, a gente pode dizer que a história recomeçou com esse evento da Venezuela. Você teve os anos 70, grosso modo, 60, na América Latina, que havia a Guerra Fria, e os Estados Unidos, então, estabeleceu algumas ditaduras aqui, inclusive em reação à Revolução Cubana, que era uma ditadura a serviço da União Soviética, na geopolítica, e depois que a União Soviética acabou, os Estados Unidos desencanou, né? Uhum. Parece que ele tinha desencanado. Tanto que o Maduro e o Chávez fizeram o que quiseram durante muito tempo. E agora a história parece recomeçar. Né? Alguém pode dizer assim, mas Pondé está dizendo que história é sinônimo de pessimismo? Não, a história é sinônimo de realidade. É isso que ela é. Né? E então ela recomeçou de certa forma, Rodrigo. Não foi um fim, foi uma pausa e pouca gente tinha percebido. Ô, Pondé, Você vai falar alguma coisa mais? Não, antes de se despedir do Pondé, eu queria pedir uma licença poética. Licença poética, que nós trazemos sempre com o Pondé um ambiente filosófico, cultural. Como o Pondé trouxe essa lembrança do fim da história proposto pelo Fukuyama, eu me lembrei de uma música de Gilberto Gil que fez, nessa exata época, o Gilberto Gil, sempre muito inteligente, refletiu sobre essa afirmação e disse, olha o que ele fala, ó. Não creio que o tempo venha comprovar nem negar que a história possa se acabar. E mais adiante ele fala, por isso é que um cangaceiro será sempre anjo, capeta, bandido e herói. É linda a música e ele faz justamente uma reflexão sobre isso. Será que a história pode acabar? Ele pergunta, quantos muros ergam como o de Berlim, por mais que perdurem, sempre terão fim. Olha o Gil aí.